Ontem, na terça-feira, foi divulgado como que estão as contas da nossa casa, tudo que entrou de dinheiro e tudo que foi gasto de grana em nosso país. E hoje, no dia 27 de março, na quarta-feira, já estou aqui para trocar uma ideia contigo. Vamos conversar juntos sobre como estão as coisas dentro da nossa casa, porque isso daqui é o nosso dinheiro que está em jogo. Como é que eles estão cuidando do nosso dinheiro? Como que eles estão cuidando do nosso futuro? O governo registra déficit de 58 bilhões e 400 milhões de reais em fevereiro. Pior resultado da série histórica para o mês. Eu sei que você olhou para duas coisas na imagem anterior. Você olhou para o tamanho do rombo, realmente não tem como não olhar para um rombo de quase 60 bilhões em um único mês, lembrando que não é que gastou apenas 60 bilhões, ok? Isso que você está vendo significa a diferença entre aquilo que arrecadou e aquilo que gastou. Como o gasto foi muito maior que a arrecadação, você tem este rombo que está aparecendo na sua tela. Mas outra coisa que eu sei que você reparou foi quem deu a notícia. Não é uma notícia nem um pouco favorável à imagem do governo e também não é segredo para nenhum brasileiro que a grande mídia brasileira tem as suas preferências políticas, ideológicas. Todos nós vimos como que era o tratamento do governo anterior e como que é o tratamento do governo atual. Será que estamos observando uma mudança ou isso daqui foi só um deslize? Bom, fato é que contas públicas têm o pior fevereiro de toda a sua história. E se conta pública significa que é o nosso dinheiro, é a nossa casa aqui que está em jogo, nada mais justo do que a gente entender o que está acontecendo dentro da nossa casa. E logo de cara, você já percebeu ali que os números são péssimos. Não tem nem como falar assim, rombo de 60 bilhões em fevereiro. Veja como isso vai ser bom para você. Não dá. Isso daqui que eu vou te falar agora deveria ser ensinado nas escolas, tá? Imagine se todo brasileiro soubesse isso daqui que eu vou te mostrar desde pequeno. Meu amigo, o país seria muito diferente. Mas já que não é ensinado, e se depender deles nunca vai ser ensinado, eu vou te ensinar aqui para você aprender. É o resultado primário, ou seja, todas as receitas menos todas as despesas, nós temos o resultado primário. Ou é superávit ou é déficit. E nesse caso, foi o déficit, como você viu, de quase 60 bilhões de reais. Lembrando que em fevereiro do ano passado também havia sido um déficit de mais de 40 bilhões de reais. Eu vou mostrar para você o chamado déficit nominal, que nunca é divulgado aí. Sabe o que é o nominal? Você vai pegar as receitas menos as despesas e contemplar o quanto que paga de juros. O Brasil tem um monte de dívida e você acha que dívida é de graça? Dívida tem juros para pagar. E tudo isso que você viu, que já são resultados tenebrosos, não inclui o pagamento das dívidas. Isso daqui foi publicado no começo de março, tá? No acumulado de 12 meses, o déficit nominal alcançou quase 1 trilhão de reais. Agora, da onde que vem esses juros? Da dívida que o próprio Brasil contraiu. Então, quando você junta a dívida do governo federal com INSS, com governos estaduais e os municípios, dá 8 trilhões e 200 bilhões em dívida. Mas o problema do Brasil não é só dívida e juros. Tem algo aqui que eu já venho martelando faz bastante tempo, que é a Previdência. Isso que você está vendo em vermelhinho é o regime geral de previdência social. Você que é seletista, se encaixa aqui a sua previdência. Olha que maravilha que tá aqui, ó. É déficit atrás de déficit. Ah, Rob, eu tô tranquilo, eu sou servidor público, eu sou militar. Ah, então vem dar uma olhada aqui como é que tá o regime próprio de previdência social dos servidores públicos e também dos militares. Aqui, ó, tá vendo? Em verdinho, também é abaixo do zero. Tudo que está abaixo do zero significa o quê? Déficit. Não importa qual previdência você tenha. Todas elas estão rodando no negativo. Eu fiz um bate-papo contigo demonstrando o porquê que os seus pais, os seus avós não tinham motivos para se preocupar com a Previdência Social, mas você tem que se preocupar bastante se você tem 20, 25, 30, 35, 40, 45, porque quando for chegar a hora de você usufruir os benefícios, não vai ter. Vou deixar como sugestão, caso você queira se aprofundar
nessa questão da Previdência. Voltando aqui para os resultados de fevereiro. Então, em fevereiro de 2024, a receita total apresentou elevação de quase 29 bilhões de reais, crescimento de 18%, já descontando a inflação, frente a fevereiro de 2023. Então, o que você tem aqui? É imposto de importação, imposto de produtos industrializados, imposto sobre a renda, imposto sobre operações financeiras, COFINS, PINS, PAS, imposto. Beleza, é isso que o governo quer. Arrecadar. Ok, mas e a parte das despesas? Ela cresceu muito mais que a arrecadação. Então, neste fevereiro de 2024, a despesa apresentou um aumento de 41 bilhões e 100 milhões comparado a fevereiro de 2023, que já descontando a inflação, é um aumento de 27,4%. É gasto que não acaba mais. Aqui você está vendo na sua tela todos os gastos do mês de fevereiro. É linha para tudo que é lado, né? Então eu até selecionei para facilitar a sua visualização os principais gastos que nós tivemos aí no último mês. Qual que é o primeiro lugar? Benefícios previdenciários. É mais de 71 bilhões de reais no mês só com benefícios previdenciários. Aqui eu vou pedir para você guardar na sua cabeça, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema. Aí o terceiro maior gasto é com o funcionalismo público, isso só da esfera federal, aqui não contempla o pessoal que trabalha nos municípios e nem nos estados. Próximo gasto super importante, despesas obrigatórias com controle de fluxo. O que entra aqui dentro? Entre outras coisas, o mais importante é o Bolsa Família, também crescimento bem acima da inflação. Aí nós temos as despesas discricionárias. Essas despesas aqui, a execução está sujeita à avaliação pelo gestor. Pode ou não pode fazer, diferente de despesa obrigatória. Geralmente aqui entra investimentos e tal. Cara, olha o pouco que resta para fazer de investimentos, sendo que aqui já teve um crescimento de quase 50%, né? Era pior. Já vamos falar sobre isso também, que isso é fundamental para o futuro do Brasil e o que sobra de dinheiro para isso é bem pequenininho. E para finalizar, o outro gasto que nós temos bem relevante é com o LOAS, que é um salário mínimo por mês para todas as pessoas que têm 65 anos ou mais e também pessoas com deficiência de qualquer idade, e o RMV, que é a chamada renda mensal vitalícia, é um benefício que eles não concedem mais, só que as pessoas que já ganharam esse benefício até 1995 continuam recebendo. Também é um valor relevante. Então, o que me preocupa nisso tudo? É que independentemente do governo estar em uma caçada para arrecadar mais e mais e mais, não importa o quanto que ele aumente a arrecadação, os gastos sempre estão crescendo num ritmo maior. E sobre a qualidade dos gastos, veja, são muitos benefícios previdenciários, benefícios assistenciais. No entanto, os gastos com investimentos, infraestrutura, é uma migalha. Olha o tamanho do Brasil. Isso é muito preocupante. E sobre os precatórios, lembra que eu pedi para você guardar na sua cabeça? É isso daqui, ó. O governo decidiu, no mês passado, antecipar o pagamento de 30 bilhões em precatórios. O que são precatórios? É quando você entra contra o Estado brasileiro na justiça, e aí você ganhou no primeiro grau, ganhou no segundo grau, todos os recursos já foram esgotados e a justiça falou, meu filho, você tem direito a cobrar isso do Estado. Aí o Estado não te paga de imediato, não faz o Pix na hora. Entra numa lista de pagamentos e eles vão pagando de acordo com a listinha tal. Isso se chama precatórios. O governo brasileiro resolveu, portanto, adiantar este pagamento de precatórios, e é exatamente isso que significa este gasto que você está vendo aqui, que eu tinha pedido para você guardar aí na sua memória. Em resumo, a arrecadação está subindo, ou seja, mais impostos, e o governo tem mais sede ainda de impostos, é insaciável, só que as despesas conseguem crescer mais rápidas do que a arrecadação. E é por isso que nós temos o rombo fiscal. E como é que faz para você fechar o rombo fiscal? Você pega dinheiro emprestado, emitindo os títulos da dívida pública. Esses títulos, por consequência, vão aumentar a dívida que o país tem, e essa dívida não é de graça. Você tem que pagar juros. Entendeu como é uma coisa que puxa a outra? E tudo começa com o quê? Com aquele maldito déficit fiscal, receitas, despesas, toda vez que tem o rombo, você tem que cobrir esse rombo, e aí você emite dívida, aumenta o endividamento do país, essa dívida tem custo, e aí vai retroalimentando a bola de neve. E aqueles investimentos cruciais para a prosperidade do país, por exemplo,
infraestrutura. Não sobra dinheiro para fazer essas coisas, não tem. O Brasil, ele já arrecada muito, quer mais. Só que ele consegue gastar mais ainda do que ele arrecada e o pior, ele gasta muito mal. Se os gastos fossem investimentos, mostrei para você o quanto que gasta em investimento, né? Proporcional ao tamanho do Brasil, é irrisório. Nós iríamos colher os frutos no futuro. E eu até apoiaria, tudo bem. É infraestrutura, é melhora logística. O Brasil está fazendo estradas, ferrovias, hidrovias, enfim, o Brasil está se tornando uma máquina de infraestrutura. Show de bola esses gastos. Mas não é o que acontece. A maioria dos gastos são o quê? Benefícios sociais, assistencialismo, salário de funcionários públicos que acaba não contribuindo para a prosperidade de longo prazo do nosso país. Infelizmente, esse é o cenário atual das contas da nossa casa. E o último recadinho que eu tenho para você aqui é você que quer ajuda para montar e gerenciar a sua carteira de investimentos. Basta você mandar um e-mail aqui para contato@robcorreia e nós vamos apresentar a nossa consultoria de investimentos para você. Basta você informar o seu nome e o seu WhatsApp com o DDD que a gente entra imediatamente em contato contigo. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Até lá.